depoimento do Pelé sobre o lançamento da rede de ensino esportivo. Eu tinha 10 anos nessa época, 8 anos nessa época, quando eu via o Valdemar de Brito conversando com meu pai lá em Bauru, quando vinha depois do treino, que eu ficava pegando a bola atrás dos gols. E quando eu vinha para casa, eu via o Valdemar de Brito falando assim: pô, Dondinho, tem que pôr o Pelé na escola. Pelézinho na escola, o Dico, na época ele falava o Dico na escola, porque ele joga muito bem, mas ele tem que estudar. Ele tem que, naquela época, por isso que eu digo, como Deus encaminha as coisas. Naquela época, meu pai e minha mãe, eles queriam que eu fosse um professor. Eu tinha que ser um professor, porque o meu pai não tinha tido muita sorte no futebol, machucou o joelho, todo mundo sabe a história do Dondinho. Eu vim para o Santos, fui para a seleção brasileira. Na seleção brasileira e no Santos Futebol Clube, eu conheci o professor Júlio Mazei, que muitos de vocês devem conhecer. O professor Júlio Mazei falou: Pelé, você tem que estudar. Eu falei: professor, não dá tempo, para a gente ver o campeonato pode jogar 4. Ele falou: não dá, sim, nós vamos estudar. O professor Mazei me fez estudar, foi quando eu me graduei, depois de ser profissional. Eu dei o diploma de professor de educação física para minha mãe. Os meus colegas, eu aproveito a oportunidade para dizer que é uma honra eu estar aqui hoje, todos os nossos professores, e sempre me preocupando e lutando para que nós pudéssemos, né, levar o esporte às crianças pobres, aos bairros mais pobres, porque esse foi o meio que Deus me botou, entende? Para conhecer o mundo e para chegar onde eu cheguei. Aconteceu na minha vida. E eu tenho certeza que se Deus me encaminhou, mais uma vez, para esse grupo, para essa rede, porque Ele acha que eu ainda posso fazer alguma coisa pelo nosso país. E aí, palavra de rei, hein, Elcio? Sem dúvida nenhuma, né, a gente tem aí o Pelé engajado nesse processo. E, pessoalmente, eu estive com ele e a gente percebe o quanto ele realmente está envolvido, né? Porque é um processo fascinante, né? Alguém que chegou na carreira que ele tem, com a construção de imagem, né, por todas as conquistas que ele fez, chegou o momento dele deixar esse legado, né? Hoje ele está com 69 anos, né? Quer dizer, nós temos uma expectativa de vida de mais 50 anos, ele deve chegar ali aos seus 120 anos, e depois disso, né? Então, realmente, esse legado, o Pelé, ele vai deixar ainda mais, né, mais esse legado para a sociedade. E o efeito multiplicador que isso dá com relação à seriedade do ensino no Brasil inteiro. Eu vou pedir um intervalo comercial e o programa Magnavita volta a abordar essa questão e, principalmente, eu quero mergulhar no próximo bloco com relação àquele profissional que está querendo se engajar nesse momento olímpico, momento de Copa do Mundo e, principalmente, quer ver a sua formação no esporte como oportunidade de emprego. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil pela rede CNT. O programa está sendo gravado hoje nos estúdios da rede de ensino esportivo aqui em Curitiba. Elcio, eu queria falar agora para o aluno, aquele que vai ingressar num curso de pós-graduação. Primeiro, o que é necessário
para ingressar, quanto tempo dura o curso e qual é o seu engajamento e absorção no mercado após a graduação, a pós-graduação? As pessoas poderão identificar no nosso site, no www.portalrede.com.br, quais são os cursos que melhor se adequam ao seu perfil. Quer dizer, um ano depois, em fevereiro de 2010, a pessoa está pós-graduada. Pós-graduada, pronta para ir para o mercado com um diferencial. Chancelada pelo MEC, pós-graduação. Perfeito. Né? Com certificado pelo MEC. Agora, o que é muito importante que as pessoas tenham consciência é que um curso de destaque, de renome, sempre vai trazer uma condição mais favorável para a empregabilidade do que aquelas pessoas que só têm uma prática profissional. Né? É muito importante a questão acadêmica, por isso que nós temos ligados ao nosso departamento pedagógico os melhores professores com aquela dupla personalidade, né, de mercado e acadêmico, e coordenadores pedagógicos e acadêmicos, tendo ali o que é de mais importante no referencial da educação esportiva. Veja que eu falo educação esportiva, não só esporte. Né? A mesma preocupação na formação curricular dos cursos. Né? Perfeito. Seria inadmissível que a gente tivesse um curso sendo ofertado, né, em todo o Brasil para 1.000, 2.000, 3.000 profissionais e não tivéssemos um curso de qualidade. Né? Agora, para um país de dimensão continental como o nosso, a educação à distância permitir a quem estiver longe do eixo Rio-São Paulo poder ter a mesma qualidade de ensino, isso é uma conquista. Isso mexe com o empreendedor como você, em estar possibilitando esse tipo de benefício ao brasileiro dos 4 cantos do país? Os 4 cantos do mundo. Né? Nós temos unidades no exterior também, proporcionando aos brasileiros no exterior a possibilidade também de realizarem seu sonho, de fazerem uma pós-graduação e futuramente até mesmo uma graduação. Né? E esse é o nosso diferencial, a democratização do ensino. Agora eu queria voltar para finalizar a questão do empreendedor, abordamos isso no bloco anterior, que é a questão do empreendedor que está nos seus estados e pode aproveitar esse momento para aderir, para fazer parte dessa rede. Qual o capital necessário para investimento? O que é necessário para um empreendedor se engajar efetivamente na rede e fazer parte dessa capilaridade que você está montando no Brasil inteiro, agora com a rede? Bom, nós estamos falando de um estúdio em Curitiba. O estúdio não é uma unidade, né? O estúdio é um estúdio de transmissão, né? Onde teremos esses estúdios em Rio, São Paulo e Curitiba. Mas as unidades, elas são unidades temáticas de recebimento das imagens, formadas por 3 telesalas, montadas com equipamento multimídia. Os custos de reforma de um imóvel, isso é muito pouco avaliável, né, em função da qualidade do imóvel que um empresário vai utilizar para fazer a recepção. E se ele já foi empresário da educação e tivesse a estrutura acadêmica montada, didática montada? E aí sim tem uma grande surpresa, nós não estamos cobrando taxa de franquia. Né? Em 2010, os interessados, uma vez avaliados e identificados como franqueados dentro do perfil esperado, já se engajam à rede de ensino desportivo, e estão prontos para transmitir os cursos, tanto os franqueados quanto faculdades, universidades. Vamos finalizar repetindo, então, o endereço eletrônico para quem quiser ter acesso: www.portalrede.com.br. Cumprimos assim a nossa missão de mostrar ao telespectador que, a partir do apito final de 2010, o Brasil passa a sediar a Copa de 2014. E as oportunidades nesse campo serão muito grandes. E hoje apresentamos a oportunidade para você, empreendedor, aluno ou como funcionário, poder se enganjar nesse processo. A rede de ensino à distância, principalmente a rede de ensino desportivo, vai permitir isso. Até a próxima semana, quando estaremos com o programa Magnavita de volta pela Rede CNT para todo o Brasil.